Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muitas pessoas relatam que após as refeições se sentem inchadas, estufadas, empachadas, ou até mesmo que ficam muito tempo conversando com certos alimentos durante todo o dia, a chamada dispepsia. Hoje eu trago a vocês alguns alimentos que auxiliam na digestão para que não tenha essa sensação tão desconfortável e com isso aumente ainda mais a sua qualidade de vida. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a má digestão ela é algo muito comum e atinge cerca de 40% da população brasileira. Isso ocorre devido a diversas substâncias presentes nos alimentos e que antigamente não existiam. Outro motivo pelo aparecimento desses sintomas é o alto consumo de alimentos não saudáveis, que vem crescendo diariamente. Dados relatam que o Brasil está em quarto lugar no ranking global em relação ao consumo desse tipo de alimento, o que é um dado muito preocupante, uma vez que essa prática ela não acarreta apenas a má digestão, como também doenças mais sérias, mais graves, como a obesidade, a hipertensão, doenças cardiovasculares e entre outras. Bom, primeiramente, é de extrema importância diminuirmos o consumo de alimentos não saudáveis, que envolve fast food, frituras, doces, embutidos, alimentos ricos em sal. Mas, Carol, você falou diminuir. Sim, gente, diminuir. Não existe proibição de nada, tá? Controlem a quantidade, pois o que nos faz mal não é o consumo em si, mas sim o exagero, a alta ingestão desse tipo de alimento. Outro ponto importante é se atentar aos alimentos intolerantes. Não tem como eu citar um ou dois tipos desses alimentos, porque isso é algo muito individual. Vamos supor que eu tenho intolerância a pepino, por exemplo. Eu sei que aquele alimento é indigesto para mim, então não tenho porquê eu consumir esse alimento se eu tenho uma gama enorme de outros alimentos que podem substituir. Então, uma dica que eu dou a vocês é identificar seus alimentos intolerantes e indigestos e diminuir a quantidade consumida. Evitem também o consumo de alimentos fermentativos e indigestos no período da noite, o que envolve leites e derivados, carne vermelha, massas no geral, doces no geral, feijoada e vários outros tipos. Isso porque à noite a nossa digestão ela é mais lenta, podendo acarretar os sintomas citados anteriormente. Dê preferência a sopas, a caldos, carne branca como peixe, frango e as frutas. Evitem também distrações durante as refeições, como por exemplo almoçar trabalhando ou jantar assistindo televisão. Essas atitudes dificultam o nosso cérebro a enviar informações de saciedade para o corpo e acabamos comendo muito mais do que comeríamos se estivermos focados na alimentação. E só vamos perceber isso depois que os sintomas de empachamento aparecerem, né? Bom, dadas essas primeiras dicas, vamos conhecer alguns alimentos que podem auxiliar na nossa digestão. Bora lá? O primeiro, na verdade, é um grupo de alimentos, que são as fibras. As fibras, elas retardam a absorção dos alimentos, auxiliando assim para a sua melhor digestão. Calma que eu vou explicar melhor. Quando ingerimos os alimentos, eles descem pelo esôfago, chegando ao estômago, onde sofrem a ação de enzimas digestivas, para só depois serem absorvidos. Quando nós ingerimos fibras, essa absorção ela é retardada, ela é mais lenta. Portanto, os alimentos permanecem por um tempo maior no estômago, sendo quebrado por essas enzimas digestivas, tá? E quando são absorvidos, eles já estão bem mais triturados, diminuindo assim a sensação de empachamento. As fibras, elas estão presentes em alimentos integrais, em verduras, em legumes e nas frutas no geral, tá? Entre as frutas, eu gostaria de citar duas principais,
que é o abacaxi e o mamão. O abacaxi, ele tem em sua composição uma enzima chamada bromelina e o mamão tem uma enzima chamada papaina. Ambos têm um papel super importante na digestão dos alimentos. O consumo desses alimentos pode ser em qualquer horário do dia, sendo que terá esse efeito digestivo presente. Mas o abacaxi, ele combina muito após o almoço e o mamão no café da manhã, junto com uma aveia em flocos, que também é um alimento fonte de fibras, potencializando ainda mais esse efeito digestivo. O segundo alimento é o gengibre. O gengibre também apresenta uma enzima digestiva que se chama zingibain. Ela é responsável pela digestão dos alimentos, principalmente das proteínas no geral, tá? A proteína em si, ela é um alimento de difícil digestão. O nosso corpo, ele demora aproximadamente 5 horas para digerir uma carne, por exemplo. E durante esse período, o alimento fica no nosso estômago sendo quebrado por enzimas e podendo causar empachamento. Tendo uma enzima que auxilia na quebra dessa proteína, esse tempo será reduzido, prevenindo assim esse sintoma, tá? Assim como as fibras, o gengibre também pode ser consumido em qualquer horário do dia. Porém, para que esses efeitos sejam potencializados, eles devem ser consumidos de 15 a 10 minutos antes das principais refeições, que é o almoço e o jantar. Lembrando que o gengibre, ele não deve ser fervido, tá? Então, como eu disse em alguns vídeos anteriores, quando for fazer um chá de gengibre, ferva a água e não o alimento, tá bom? Pode ser utilizado também na sua forma crua, in natura, né? Em sucos ou em preparações como um molho de salada, por exemplo. O próximo alimento é a hortelã. Essa folha, ela aumenta a produção de saliva, que contribui para a digestão dos alimentos. E também atua no estômago, aumentando a produção de ácido clorídrico, que também participa do processo de digestão. Ou seja, quanto maior a produção de saliva e maior a produção de ácido clorídrico, mais rápido será o processo de digestão. Além disso, a hortelã, ela ajuda a melhorar os desconfortos intestinais e o mal-estar. Isso devido às substâncias e nutrientes presentes nessa folha, nesse alimento. A hortelã, ela pode ser consumida em forma de chá logo após as principais refeições, que seriam o almoço e o jantar. O próximo também é um grupo de alimento, que são os alimentos amargos. A ingestão de alimentos amargos como rúcula, agrião, café sem açúcar, chocolate amargo, chá de boldo, também aumentam a produção de saliva. E como vimos agora há pouco, a saliva ela favorece o processo de digestão dos alimentos, tá? O ideal é que esse tipo de alimento ele seja ingerido de 10 a 15 minutos antes das principais refeições, para que assim o corpo já receba o estímulo, se preparando para receber o alimento e assim fazer o processo de digestão. É isso, galera. Espero ter ajudado. Espero que possam melhorar a digestão de vocês e trazer assim uma melhor qualidade de vida, sem esses sintomas horrorosos. Coloquem todas as dicas em prática, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais!